Olá, eu sou o Sullivan França e está começando mais uma edição do Foco em Gestão aqui na Record News. Eu sei que esse mês é correria, por isso eu nem vou perguntar se você está na correria, porque eu imagino que sim, está. Às vezes até queremos ficar quietos, mas essa época do ano parece que é sinônimo mesmo desse vai e vem frenético. E o programa de hoje não está diferente, ao contrário. A gente sempre procura acompanhar tudo o que está acontecendo por aí para trazer para você a informação de um ângulo e de um ponto de vista que poucos mostram na TV. E depois que a gente mostra aqui, nós ficamos até felizes, pois outros tantos mostram exatamente o que fizemos. E isso é motivo de orgulho para nós. Mas vamos matar essa curiosidade e contar todos os detalhes sobre o programa de hoje. Você aí no seu ambiente de trabalho já notou que os escritórios cheios de computadores e papéis deram lugar para a decoração colorida e alegre do Natal? No lugar das salas de reunião, mesas fartas, cheias de pratos típicos e rodeada de familiares. Os laços, cartões, presentes, luzes e árvores decoradas roubam o lugar dos e-mails, planilhas e relatórios. Mas o que há por trás de toda essa magia? Fomos conhecer de perto a fabricação de todos esses artigos de decoração que vendem como água no fim de ano. É necessária muita mão de obra e planejamento para dar conta de tanta demanda. E claro, que isso é um bom sinal. E falando nisso, vamos também falar sobre como esse mercado se aquece e os números disparam nessa época para o comércio. Por mais que a grana esteja curta para todo mundo, tem sempre uma lista interminável para mãe, namorada, filhos, amigos, mesmo que seja uma lembrança. Nessa época, é fato que isso aconteça. E naturalmente as vendas aumentam. O mercado se aquece como um todo e movimenta a economia. Esse é o lado bom. Estamos precisando mesmo que nossos índices batam recordes. Mas será que mesmo com a crise, o brasileiro está abrindo o bolso? E as lojas, como se preparam para um dos meses mais aquecidos? E como conseguem manter o bom volume de vendas nos outros meses? Vamos contar tudo para você já já aqui no Foco em Gestão. E a nossa entrevista de hoje é com Paula Caires, Head de RH da RB. Vamos falar sobre a gestão de pessoas na multinacional dona de marcas como Veja, Vanish, SBP e muitas outras. Valorizo os líderes que querem realizar, que querem ir além, mas que ao mesmo tempo ouçam, estejam dispostos a mudar, estejam dispostos também a valorizar as pessoas que trabalham com eles. Confira agora o que rola de mais inovador no mundo no nosso quadro Giro no Mundo. Cão robótico. A Sony desenvolveu um novo cão robótico, agora mais moderno e com design aprimorado. Ele responde a comandos de voz como um cachorro de verdade e tem olhos de LED, que expressam as mais diversas emoções. Você pode conectar um chip para conectá-lo à rede e até analisar o que ele está visualizando e ouvindo. Eu sou super fã de modernidade e tecnologia, mas em casos assim, eu acredito que é muito melhor adotar um bichinho de verdade. Mas se você tem alguma alergia ou falta de tempo para cuidar de um animal, essa pode ser uma solução. É um robozinho simpático e que com certeza vai agradar a criançada. Fone tradutor. Os primeiros fones de ouvido Bluetooth do Google estão chamando muita atenção. São projetados para funcionar como tradutor simultâneo, permitindo que seu usuário mantenha uma conversa com alguém que fala outro idioma. É só colocar o dispositivo nos ouvidos e o aparelho reconhece o som exterior. Passa o áudio pelo Google Tradutor e direciona a mensagem traduzida. Esse é o sonho de consumo de qualquer um que viaja com frequência. Claro que a tradução não vai ser perfeita,
mas já ajuda e muito a manter uma conversa com um nativo de outro país. Junte os fones de ouvido com os gestos e pronto, você não vai mais passar apuros em outro país. Choque de alerta. Um novo acessório foi desenvolvido para ajudar quem quer se libertar de maus hábitos. A pulseira pode ser programada para emitir uma espécie de choque quando você comer demais, gastar mais do que indicado no cartão de crédito ou perder tempo em alguns sites. É quase um treinador eletrônico. Além de acordar você na hora certa, ajuda diariamente a evitar certos maus hábitos. O objetivo é fazer com que o cérebro passe a assimilar, aos poucos, as ações que devem ser evitadas. Guitarra de bolso. Para os músicos, não poder carregar os instrumentos para qualquer lugar é bem chato. A Jamie é uma guitarra super portátil, capaz de fornecer o mesmo som do instrumento sem precisar ocupar espaço. O aparelho possui um aplicativo móvel que ajuda os músicos menos experientes a tocar suas músicas favoritas e também permite adaptar o som para um violão. Essa invenção promete resolver o problema, que é transportar instrumentos em uma viagem. O mais legal é a possibilidade de adaptar sons e estudar música de onde estiver. A cada programa eu consigo ficar mais surpreso com o que as empresas estão inventando. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o mercado de Natal. Será que esse ano as vendas vão nos surpreender? A gente volta já já. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional, com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o segundo bloco do Foco e Gestão e agora vamos falar sobre o mercado de Natal. Muita gente guarda uma graninha, separa o 13º e aproveita a data para comprar presentes e até aquele produto que desejou por meses. O Natal é a data que consegue aquecer todo o comércio. Muitas lojas, inclusive, esperam um aumento significativo das vendas e já preparam o estoque para dar conta da demanda. Outro impacto está no mercado de trabalho. Muitas vagas temporárias são abertas para não faltar mão de obra nessa época de trabalho intenso. A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, espera um crescimento de 4,3% nas vendas de fim de ano em relação ao mesmo período de 2016. O Natal deve ser o melhor em 4 anos. Confira agora na nossa reportagem. Esse é o período do ano mais aquecido para o varejo.
O Natal é o principal responsável pelo aumento das vendas nas lojas de todo o país. A época mais aguardada do ano está chegando e as pessoas estão nas ruas para as compras. Muita gente deixa para comprar os presentes e os artigos de Natal na última hora. Agora é hora de correr para não perder nada, porque as lojas estão lotadas e os artigos natalinos já estão quase se esgotando. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, o comércio tem tudo para faturar ainda mais durante o Natal deste ano em comparação com o mesmo período de 2016. As expectativas são as melhores. As perspectivas para esse Natal são boas, considerando que o comércio vem apresentando recuperação nos últimos meses. Então, na comparação com o Natal do ano passado, nós deveremos ter aí um crescimento de 3 a 5%, o que é um bom resultado no momento, mas ainda muito fraco se a gente considerar o que perdeu nos anos anteriores. Apesar da recessão e dos índices negativos da economia durante os últimos anos, que provocaram a queda das vendas do varejo, da produção industrial e o aumento do desemprego, os números dos últimos meses deram certo ânimo para o setor se recuperar no futuro. A partir dos últimos 3, 4 meses, os sinais são agora de que nós estamos num caminho positivo e a cada mês vai melhorando esse percentual de crescimento em relação ao ano passado. É muito comum, nessa época do ano, os lojistas realizarem ações para atrair o público e alguns investem em apetrechos que chamam a atenção do consumidor. No geral, o que atrai muito o consumidor é preço, é o ambiente, é condições de pagamento, é a localização, as facilidades, tudo isso o comerciante tem que procurar usar da melhor forma possível. Uma loja no centro de São Paulo, conhecida por vender diversos tipos de produtos, como material escolar, brinquedos e artigos de festa, caprichou ainda mais para superar os resultados em relação ao ano passado. Esse ano nós fizemos rebaixo, rebaixamos bastante uma grade de produtos, não toda a linha, Fizemos uma ação sobre preço e diretamente ligando, mandando e-mails para cliente e com nossos balconistas e vendedores bem atentos ao atendimento mesmo aqui. Em relação ao ano passado, do Natal de 2016 para agora, houve um bom crescimento na casa dos 30%. Para esse mês de dezembro, vamos colocar aí uns 15%. Então isso daí está sendo bem, como posso falar, um super aumento. Para a diretoria, para o financeiro, estão bem contentes, é o que a gente espera e vim esperando mesmo. Mas não são todos que conseguem o mesmo feito. O lojista pequeno, por conta da falta de recursos, precisa encontrar outras formas para chamar as pessoas. O lojista pequeno ele tem que compensar essa falta de recursos para fazer grandes promoções e grandes decorações com algumas coisas simples, como tornar a loja mais iluminada, mais atraente e o contato pessoal, que é o diferencial que a loja menor oferece. É um tratamento mais personalizado ao consumidor. Isso é que as lojas menores têm procurado fazer. Muitos deixam para fazer as compras de final de ano na última hora porque não conseguiram reservar um tempo para isso. Outras pessoas esperam a segunda parcela do 13º. É o caso do Reinaldo e da Valéria, que saíram para as compras nas últimas semanas antes do Natal. A expectativa é que quando chega mais próximo, o preço começa a cair, porque todo mundo no início corre lá e compra. Quer pegar os melhores, os mais bonitos. Aí chega no final, fica coisa boa e com preço mais acessível. Sempre fica tudo para a última hora, tudo. Não só as coisas de Natal, mas sempre a gente, não tem tempo, aí vai deixando, aí chega uma hora que fala, não, tem que pegar. Com tanta gente nas lojas, 2017 pode mesmo ser o melhor ano para o comércio depois de um longo período. Afinal, não são apenas as pessoas que esperam viver uma época de muitas alegrias. O comércio, depois de tanto aperto, também espera ter um Feliz Natal. Se tem uma coisa que aquece muito o comércio nessa época é a decoração. Árvore de Natal, enfeites, pisca-pisca, toalha de mesa, enfim. É um costume deixar a casa toda decorada e as lojas acabam vendendo muito. Roupas e eletrônicos também não perdem espaço. Se durante o ano o comércio fica morno, sempre há as compras de fim de ano para dar aquela recuperada. Afinal, todos gostam de presentear e ser presenteados. Falando em comércio e produtos, hoje eu recebo uma executiva de uma das maiores fabricantes de produtos de limpeza,
saúde e higiene pessoal. A RB. Entre as marcas mais famosas estão Veja, Poliflor, Luftal, Airpic, Vanish, SBP e muitos outros. Paula Caires é Head de RH da companhia e nossa entrevistada de hoje. Paula, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Paula, vamos bater um papo aqui durante esse tempinho. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores como é que se dá a cultura da RB com os colaboradores. Como é que vocês trabalham isso no dia a dia? Sullivan, eu acho que a cultura é o que a gente tem de mais marcante, na verdade, na RB, né? O DNA da companhia é muito dinâmico. É uma companhia rápida, é uma empresa jovem, é uma empresa pouquíssimo hierárquica, é uma empresa de muita inovação. Então, e você não precisa ensinar isso para ninguém, você vivencia isso no dia a dia. Então, é muito o jeito que a gente atua. Não tem script para você falar as coisas, o que é certo falar. É uma empresa muito livre, enfim. Então, para quem é empreendedor, para quem gosta de fazer, de criar e de ter senso de propriedade, é a empresa certa. A RB tem como política gerar vidas mais saudáveis e lares mais felizes. Isso é, de alguma forma, colocado em prática dentro da companhia também? Como é que vocês fazem isso através do RH? A gente tem, acho que a primeira coisa, a gente tem um programa muito legal que a gente implementou agora recentemente, chama Live Your Best, né? Que é Viva o Seu Melhor, no Seu Melhor, né? E ele tem 4 pilares. Então tem um pilar, sim, físico, que valoriza a questão de alimentação saudável e tudo isso. Agora também tem uma questão de exercícios físicos, o pilar emocional. Então a gente teve, por exemplo, um treinamento de meditação e mindfulness, né, para as pessoas esse ano. Tem uma questão de social também. Então é um programa bem completo. Ele não foca, normalmente as empresas focam muito em academia, né, exercício físico. Ele é um programa bem completo. Então faz parte dessa abordagem de lares mais felizes, né, ele faz uma conexão aí corpo e mente. Seria mais exatamente. Essa é a ideia. E pelo outro lado, pro lado do desenvolvimento das competências do colaborador, como é que se dá isso dentro da companhia, Paula? De novo, muito conectado à cultura. A empresa é uma empresa de empreendedores, então as pessoas têm liberdade para decidir. Então você tem, é muito comum você estar numa reunião, não importa a experiência da pessoa, a idade da pessoa, se ela está na reunião é para ela agregar, é para ela questionar, é para ela perguntar, dar ideias. Isso vem um pouco do DNA de não ser uma empresa hierárquica. E por conta disso é uma empresa de pessoas que empreendem, realizam muito. Para mim esse é o melhor desenvolvimento que um profissional pode ter, né? Trabalho com desenvolvimento e com desenvolvimento de liderança já há muito tempo. Então, o melhor desenvolvimento que você pode ter é o desenvolvimento on the job, que a gente chama em RH, né? É atuando, é acertando e errando. É a mão na massa. É a mão na massa. Esse é o desenvolvimento mais robusto que você pode ter. Isso realmente te torna mais forte, muito mais do que treinamento em si, acertar, errar, corrigir, decidir no dia a dia. A gente acredita muito nisso. A empresa é uma gigante, ela possui diversas marcas. Como é que vocês fazem a integração? As pessoas podem ir em outra área, participar, saber como é que está acontecendo, buscar esse, vamos chamar de um benchmark interno, isso pode acontecer? Não tem muitas barreiras na companhia, então você participa de projetos com diversas áreas e com diversas pessoas. Uma coisa que eu vejo muito você contrata os jovens porque o jovem tem ideias diferentes, porque ele é questionador. Mas se ele entra num ambiente em que existe um protocolo, em que existe o que dizer, o que não dizer, em que existe muita hierarquia, você perde justamente o que o jovem tem de bom, que é essa questão de questionar. No nosso caso, eu vejo que é o oposto. É bem-vindo. Essa questão de você questionar, de você falar, não, mas eu não entendi, por quê? Não, mas e se a gente fizesse dessa outra forma? Isso é valor na companhia, isso é valorizado. Então, essa questão que você está falando, troca entre as diversas áreas, por exemplo, é muito comum uma pessoa entra na companhia para atuar numa determinada área, um ano depois ela fez uma série de projetos bem-sucedidos, ela é requisitada por uma outra área. E aí cria um senso de carreira e de dinamismo de carreira super interessante. Então, acho que é uma boa combinação. Um dia eu estava conversando com um diretor de RH e ele falou que um dos pontos que eles praticam muito dentro da companhia é a celebração. E ele falou, a gente só tem que tomar um cuidado para que a gente que é uma empresa do ramo X, né, que ele comentou, não se torne uma empresa de eventos por tanta celebração. A minha pergunta para você é o seguinte, com tanta flexibilidade de poder opinar, poder questionar, não começa a aparecer, de repente, em alguns momentos, algumas coisas fora da casinha? Não é uma linha muito tênue isso? Eu não vi isso ainda.
ameaçar o nosso negócio. O nosso negócio é inovador, ele precisa ser inovador. Então, o fora da casinha, pelo contrário, eu participo de reuniões recentemente de um head de uma determinada área falando assim, eu quero colocar essa pessoa porque ela é bem doidinha, ela é bem fora da casinha, eu quero colocar aqui porque a gente quer inovar mais nesse negócio. Então, isso é o uso de uma competência pessoal em prol do negócio. Eu ainda não vi dessa forma tão extrema, acho que pode acontecer. Mas não Existe a possibilidade, pode, mas ainda não pode acontecer. aconteceu. Eu não vi. Já trabalhei em empresa que eu vi coisas diferentes assim. Que vocês valorizam a inovação e esse lado empreendedor do colaborador, a gente já percebeu isso. Como é que vocês fazem para reter talentos? Número 1, carreira. É nisso que a gente acredita. Até essa palavra reter, né? Porque reter dá uma ideia de segurar, de paralisar. Então a gente acredita que reter é o contrário, na verdade é dar fluidez para a carreira. Eu acho que essa é a nossa maior força. A gente vê pessoas sendo expatriadas, a gente vê pessoas mudando de uma área para outra. Eu acho que é aí que você segura as pessoas com muita energia, as pessoas que gostam de realizar e de crescer, é assim que você segura. Não é com benefícios, não é, né? Eu acho que é assim muito mais. Paulo, me diz uma coisa, dentro da companhia, existe a possibilidade de alguém que entrou na base se tornar um líder, ter uma ascensão dentro da companhia? Isso existe? Existem casos assim dentro da empresa? Existem casos, sim. Penso agora uma série de casos de pessoas que entraram como trainee na companhia e foram crescendo e hoje são gestores, são líderes. Paula, qual é hoje a maior preocupação da área de RH ou o maior desafio no desenvolvimento da liderança na RB? Nós valorizamos o líder que, em primeiro lugar, eu estou falando muito de empreendedorismo para você, mas isso realmente é um valor para a gente. Então, a gente valoriza os líderes que querem realizar, que querem ir além, mas que, ao mesmo tempo, ouçam, estejam dispostos a mudar, estejam dispostos também a valorizar as pessoas que trabalham com eles. Então, eu acho que o RH, o desafio é sempre equilibrar isso. Pessoas com muita energia, com muita ambição e que, ao mesmo tempo, ajudam os outros a se desenvolver. Em outros programas aqui, a gente tem conversado com outros profissionais de RH e aparece sempre essa questão do empreendedor. Eu estava conversando com outro diretor de RH e nós estamos falando justamente isso, né? O empreendedor, que a gente conhece, aquele tradicional, é o cara que coloca em risco o seu patrimônio financeiro, vamos dizer assim, o seu recurso. O empreendedor, esse intrasocial, que é o que as empresas querem hoje, é aquele que coloca em risco a sua função, o seu cargo, muitas vezes. Você acredita que essa questão desse empreendedor intrasocial dentro das organizações, isso é uma cultura mais de empresas multinacionais ou as empresas nacionais estão prontas para isso também? Como é que você vê essa questão? Eu vejo o mercado nacional também valorizando isso, mas eu vejo, dependendo da indústria, dependendo do setor, então no nosso caso, bens de consumo, eu vejo isso mais forte. Né? Então, essa é a 4ª multinacional que eu trabalho, foram sempre setores diferentes. Né? Então, em serviços financeiros eu vejo isso menos forte do que, por exemplo, eu vejo em bens de consumo. Em que as pessoas sentem, a gente vê isso no dia a dia, dor de dono. Então, a vibração quando a gente conquista algo é uma vibração pessoal, é o meu negócio, assim como a dor. Quando a gente não chega onde a gente gostaria, é dor de dono. O sujeito é protagonista, é isso? Muito, muito forte. Eu sinto Vamos isso falar muito de forte. protagonismo daqui a pouco. Paula, nosso papo está interessante. Não sai daí que a gente já vai continuar. E você, nos aguarde. Já voltamos. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia.
onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão. Hoje eu recebo aqui no estúdio Paula Caires. Ela é Head de Recursos Humanos da RB, fabricante mundial de produtos de higiene pessoal, limpeza e saúde. No bloco anterior, falamos sobre cultura organizacional, retenção de talentos e empreendedorismo dentro da própria organização. Paula, depois de contratado, como que é o programa de treinamento desses colaboradores dentro da companhia? Nós oferecemos uma plataforma online de autosserviço super completa. Então, em primeiro lugar, e aí de novo a nossa crença de autodesenvolvimento, né? Então, você acha de tudo, é um portal que você tem de tudo, de todas as áreas da empresa, você entende qual é a abordagem, qual é a estratégia, como é que aquela área atua, é bem completo. A gente tem algumas ferramentas de liderança, então para primeiro nível de liderança, que você precisa ensinar algumas coisas mais essenciais de gestão. Como é que você pega uma equipe pela primeira vez. Mais fundamentos de liderança. Fundamentos de liderança, exatamente. E aí depois para líderes mais experientes, a gente vai tendo, por nível de liderança, a gente vai ter programas mais completos para um público mais sênior. Mentoring também, a gente tem um programa de mentoring muito legal, de troca de experiência com profissionais mais experientes. E acho que mais recentemente a gente tem investido também em presentation skills. Então, como é uma empresa muito internacional, se expressar de um jeito impactante em inglês, a gente tem valorizado isso também dos nossos profissionais, então por aí vai. Você sabe que eu estava conversando com uma americana, coisa de uns 30 dias mais ou menos, e ela estava dizendo o seguinte, que hoje, né, hoje já se apresenta isso, mas que até 2020, de 70% a 80% das competências de um líder serão competências relacionais. Que é exatamente isso que você está trazendo agora. A capacidade do sujeito se comunicar e se relacionar é o que vai corresponder de 70% a 80% das competências de um líder. Eu confesso que eu fiquei assustado com a informação, porque eu achei muito, não achei exagero, eu achei muito. Né? E se for isso, tem muita gente aí que vai ter que se desenvolver e se desenvolver muito. Me diz uma coisa, a RB é uma gigante e possui diversas marcas. Né? No dia a dia de trabalho, existe uma divisão específica por marca? Como é que é? Existe um intercâmbio das pessoas entre as marcas? Se é que a gente pode chamar de um intercâmbio? Isso acontece dentro da companhia? Sim. Então a gente atua por categoria, né? A gente tem as principais categorias e aí tem os times atuando junto em prol daquela categoria. Mas sim, é muito comum essa troca, né? os BPs, principalmente os business partners, né, do RH, eles assessoram muito esse tipo de movimento. Olha, tal pessoa já está há 2 anos nessa categoria, né? Tá na hora de mudar. Como é que a gente coloca nessa outra aqui que ela vai adquirir essas outras competências, e isso é muito comum. Eu sei que vocês valorizam muito o intercâmbio, esse interno, mas o externo também, propriamente dito, né? Sim. Como é que se dá a adaptação do estrangeiro no Brasil e do brasileiro fora do Brasil? Como é que funciona isso? Tem algum programa específico? Sabe como isso se dá? De um jeito muito natural na RB, na verdade. Isso me surpreendeu quando eu cheguei. Porque, como eu te falei, é a 4ª multinacional que eu trabalho, e toda multinacional, em princípio, tem isso. Pode trabalhar numa outra região. Mas é a primeira que eu vejo isso acontecer com muita frequência e com muita naturalidade no dia a dia. Se eu pegar a minha equipe, por exemplo, metade da minha equipe é brasileira, outra metade não. Né? Ou então você anda pelos corredores da RB, é muito comum você ouvir 2, 3 idiomas numa mesma conversa ou em reuniões, é muito comum, o ambiente é muito diverso. Então, eu acho que isso acontece de uma forma bastante natural. As pessoas que estão no outro país, óbvio que elas trocam bastante, a gente fornece toda uma assessoria que toda multinacional oferece quando você vai expatriar alguém. Mas como essas pessoas não são exceção, né? Todo mundo é americano, mas tem aquele brasileiro lá. Então, isso acontece de um jeito muito natural também. Então, acho que o próprio ambiente, a forma como as pessoas acabam acolhendo, sim, acaba facilitando a adaptação desse estrangeiro no Brasil e também do brasileiro
Exatamente. fora, é mais ou menos isso? Exatamente, a gente teve esse ano um fórum específico para trocar um pouco formas diferentes de trabalhar nos diversos países. E foi muito interessante porque, por exemplo, para a negociação ou para a comunicação, o nível de assertividade, as palavras, o jeito que você usa numa discordância, isso varia muito de cultura para cultura, você sabe disso, né? Então a gente estava debatendo um pouco isso. Poxa, no meu país, se eu falo isso assim, isso é discordado de um jeito ok. Em determinados países isso é ofensivo, enfim. Então a empresa é muito aberta, não existe só uma forma de pensar e de se comunicar. Então eu acho que é bem natural. E isso acaba até, de uma certa forma, explicando aquela forma que você acabou de explicar há pouco sobre desenvolver essa habilidade de comunicação, essa capacidade de apresentação. Uma palavra mal colocada muitas vezes pode gerar um atrito que não é bem-vindo dentro da companhia. Paula, me diz uma coisa, quais são os teus principais desafios para a tua área em 2018? 2018, bons desafios, a gente está num momento muito especial da companhia. Nós compramos um negócio e agora estamos reorganizando a empresa para a gente de fato incorporar e lapidar a estratégia para os próximos 2 anos, né? E a área de RH tem um papel muito crucial nesse sentido. Na RB, na maior parte das empresas, na RB, com certeza, de liderar esses próximos passos da estratégia, né? Como é que a gente desenha o negócio de agora em diante e as pessoas, o papel das pessoas em tudo isso. Então, o meu desafio agora para 2018 é liderar e suportar muito bem essas mudanças da organização. A RB, ela sofreu com o atual cenário econômico e com a política do Brasil nesse último ano, 2017. Como é que foi esse mercado para vocês? Teve uma oscilação? Não atingiu a perspectiva de crescimento? Como é que foi isso? Não deve ter sido tão ruim pelo que você acabou de dizer, que compraram um negócio, mas, né? Nós estamos indo bem. Foi um ano de desafios, acho que a maioria das empresas, né, teve um ano de desafios, mas também de repensar a forma de fazer as coisas. Então, em determinadas categorias, o jeito que a gente se aproximava do mercado e do consumidor era de uma forma e agora a gente tem falado uma outra linguagem, né, para mostrar para ele outros benefícios ou outras formas dos nossos produtos apoiarem a vida dele nesse momento em específico. Então, sim, foi desafiador, mas a gente também começou a fazer muita coisa de um outro jeito. Trouxe outras abordagens também para as categorias, por exemplo. Paula, você já comentou aqui durante a entrevista que você já passou por 4 multinacionais. A gente sempre, durante as nossas entrevistas, a gente procura deixar um certo recado e dar algumas dicas para os nossos telespectadores, tá? Não só cursar MBAs, falar um segundo, um terceiro idioma, nem ter uma experiência fora do país. Tudo isso a gente sabe que é extremamente relevante, né, para uma carreira de sucesso. Agora você, que é uma profissional de RH, já passou por 4 multinacionais, fora isso que a gente já comentou, é trivial, o que você acredita que é fundamental para quem quer chegar numa posição de liderança, num cargo alto de gestão? O que você, como RH, visualiza? Tem muita coisa aí. Se eu tiver que priorizar, talvez 2 coisas. Eu acho que número 1, trace um plano. Entenda o que você quer. Né? E não precisa ser de uma forma muito precisa, porque é importante você também ter flexibilidade, oportunidades vão aparecer e você vai fazer suas escolhas. Adaptação nos dias de hoje é o mais essencial. Muitíssimo. Mas saiba onde você quer chegar e o que você tem de recursos seus para chegar lá. Às vezes a gente esquece de olhar para o que eu já tenho de recursos, né? Uma rede de relacionamento importante, uma pessoa que eu conheço que é mestre nessa determinada área, eu troco o suficiente com essa pessoa do jeito que eu poderia, né? Então, assim, saiba onde você quer chegar e o que você tem à sua disposição para fazer. Acho que esse número 1. E eu pontuaria também a ousadia. Eu acho que experimente coisas diferentes, ouse. Quando você sentir que você está muito confortável, que você faz aquilo muito bem, experimenta uma coisa nova, né? Nem que você tenha que sair da empresa, vai para uma outra. Experimenta uma outra dinâmica de mercado, uma outra cultura de empresa. Às vezes até mudança de mercado mesmo, né? Você falou que passou por 4 multinacionais e, pelo que eu te conheço, segmentos completamente distintos. Totalmente diferentes. E, inclusive, essa minha última mudança foi para buscar de novo essa indústria diferente do que eu estava acostumado, né? Então, você sabe que o conceito de felicidade no trabalho, ele envolve, a gente fala em flow, né? Ele envolve um pouquinho de tensão entre o quanto você está preparado para a cadeira e o quanto você ainda não está preparado, mas essa tensão de você crescer para a cadeira te faz feliz, porque você vê que você está crescendo. Então, você nunca consegue ser extremamente feliz no trabalho se você está 100% preparado para aquele desafio, porque você vai ficar entediado logo.
Então é importante você se sentir, sim, preparado, mas também com um pouquinho de frio na barriga, assim, vou ter que aprender coisas novas. Tem que ter o gostinho do desafio. Exatamente. Você tocou num ponto interessante que foi essa questão da nossa rede, do nosso network, né? Essa rede social profissional que todo mundo conhece, chamada LinkedIn, eu comento que o brasileiro ele tem um conceito errado de network. Você vê que o cara tem várias pessoas lá na rede social dele, e aí o dia que muda o status, que muda a ocupação dele, ele começa a fazer contato com as pessoas, né? O brasileiro tem muito disso, de muitas vezes fazer contato quando ele precisa. E não é assim que funciona. Estabeleça a sua rede de contatos, mesmo quando você não tem necessidade. Acho que isso é uma dica importante que você trouxe aqui para os nossos telespectadores. Até para outros objetivos que não necessariamente trocar de emprego. Você conhece tantas pessoas no dia a dia que não necessariamente você troca o suficiente. Você podia aprender. Eu tenho, por exemplo, o grupo de WhatsApp das mães da escola das minhas filhas. E a gente estava falando esse fim de semana que a gente nunca conversa sobre trabalho. A gente conversa sobre as reuniões de escola, né? Porque um monte de profissional super bem sucedida, de áreas diferentes, ali, né? Por quê? Então acho que é um pouco essa provocação no dia a dia. É impossível não se comunicar. Paulo, eu não posso deixar de te agradecer em participar do nosso programa. Foi um prazer te rever. Né? Fizemos um trabalho juntos em 2012 Muito bom. E nos reencontramos agora 5 anos depois. Foi um prazer te rever aqui e receber você aqui no Foco Gestão para compartilhar a tua experiência com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada. E você vai ver agora uma reportagem muito especial. Fomos conhecer de perto todo o processo de fabricação dos principais artigos de Natal. Árvores, bolas, enfeites de porta, bonecos de Papai Noel, enfim. A lista de produtos fabricados especialmente para a data é enorme. E o que as fábricas fazem durante o resto do ano? Quanto tempo demora para fabricar tudo isso? É claro que é preciso uma boa gestão e planejamento para dar conta dos pedidos e fazer o Natal das pessoas muito mais feliz. Confira agora comigo na nossa reportagem. Até parece mágica. Quando dezembro chega, o espírito natalino toma conta e transforma tudo. O cinza dá lugar às cores dos pisca-piscas e não há quem consiga guardar um sorriso ao se deparar com um simpático Papai Noel enfeitando as fachadas. Nas casas e shoppings, as árvores de Natal viram o centro das atenções. Em algumas cidades, já são até tradição, como a conhecida árvore do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que se torna ponto turístico nessa época do ano. Representadas por pinheiros reais em outros tempos, as árvores naturais deram lugar a opções mais duráveis, feitas em plástico ou até mesmo em materiais recicláveis como o PET. Para produzir as peças, há um maquinário específico, que muda de acordo com o tipo de material escolhido. Mesmo assim, todo o processo ainda é considerado bastante artesanal. Cada linha de produção precisa de cerca de 10 pessoas para finalizar um pinheiro. Na contagem regressiva para o Natal, o ritmo de produção fica acelerado. São cerca de 450 árvores e 300 tiras de festão produzidas diariamente. Cada processo envolve uma série de etapas e dezenas de pessoas que não param de trabalhar nem um segundo durante o ano inteiro. E eles começam a produzir uma linha de produção de 50% de tudo aquilo que foi vendido no ano anterior. Eles têm que terminar essa produção de 50% até o fim do primeiro semestre. A partir de outubro, setembro, se as vendas estiverem boas, como eu espero que vai estar o ano que vem, você passa a contratar temporários, que chega a quase que 50% do número de funcionários, para poder dar conta da produção. Além dos temporários, a equipe conta com 45 colaboradores fixos. No fim do ano, o time amplia a carga horária para dar conta de entregar a tempo todos os pedidos. A gente aumenta o número de horas, aumenta no máximo 2 horas por dia, porque senão você deixa o funcionário esgotado também. E depois cria-se desses temporários, você divide uma turma que entra depois do almoço e vai até mais tarde. Então a fábrica em si está trabalhando em torno de 15, 16 horas por dia, mas com 2 horas no máximo de horas extras. A fábrica trabalha com 3 linhas de montagem. Uma exclusiva para as árvores em PVC, outra para aquelas produzidas em PET e ainda uma para os festões, grandes tiras coloridas utilizadas para dar o acabamento às decorações de Natal. O carro-chefe da produção é a versão mais tradicional das árvores, em PVC. O rolo da matéria-prima é colocado na máquina onde a fita é cortada em vários tamanhos. De lá,
ela segue para outro equipamento, onde vai se transformar em uma espécie de festão. Aí vai para uma outra máquina que picota, vai para uma outra máquina que a pessoa enrola, passa por arame, até chegar no final, onde é dar o acabamento para ela ficar com isso daqui assim, mais ou menos nesse estilo. Então, quer dizer, não é simplesmente uma máquina só, é um contexto de 7, 8 pessoas para você fazer uma árvore só. O processo da versão feita em PET é um pouco mais simples. Os filamentos do plástico vêm em pequenos maços que vão sendo inseridos na máquina para gerar os galhos. Cortados no tamanho desejado, passam para o processo de finalização. Há uma pessoa específica só para abrir a pontinha de cada peça e outra para dar a envergadura correta aos ramos. Um toque especial é o acabamento que simula neve presa às folhas. Detalhes pensados para atender a uma gama de clientes bastante exigente. O nosso público-alvo são os lojistas, bazares, papelarias, supermercados. E a gente pega níveis de pequenas lojas, redes de loja e alguns atacados. Atacarejo, atacado, que pega-se todos os segmentos. Mas o meu foco principal, o gosto que eu tenho aqui de vender é para aquela loja de pequeno porte, sabe? São clientes antiguíssimos da Sonatal, o cliente que se torna amigo e clientes muito confiáveis. Então, esse é o foco principal da gente. Dá mais trabalho de você pulverizar as vendas, mas é uma satisfação. Se sobressair nesse mercado não é tarefa fácil. Mas quem já trabalha com decoração natalina há mais de 40 anos encontrou algumas formas de se destacar frente aos concorrentes. O maior segredo é ser um apaixonado pelo que faz, trabalhando sempre para garantir a tradição e o colorido de uma das épocas mais bonitas do ano. Todo o processo é muito interessante. No próximo bloco, você vai ver o desfecho dessa matéria muito especial. É logo após o intervalo, não saia daí. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional, com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão. No bloco anterior, você acompanhou a primeira parte da nossa reportagem especial sobre como são fabricados os artigos de Natal. E agora você fica com a segunda metade da reportagem. Confira comigo. O mercado de enfeites de Natal é quase tão aquecido quanto o do varejo tradicional. De acordo com estimativas, o setor de decoração natalina movimenta cerca de 1,5 bilhão por ano. O perfil do consumidor é bastante variado. Vai desde a dona de casa, grandes empresas, até órgãos públicos. O valor expressivo soma a venda de produtos importados e dos fabricados em território nacional. Com uma concorrência acirrada com itens chineses, existem hoje poucas companhias brasileiras que ainda se dedicam à produção desses artigos. Enquanto o Papai Noel espera a hora de começar a trabalhar, tem muita gente que passou o ano inteiro dedicada a fazer o Natal acontecer.
Sabe esses elementos que você vê enfeitando as casas, escritórios, ruas e avenidas? Eles levaram mais de um ano para ser produzidos e envolveram dezenas de pessoas preocupadas com cada detalhe para manter a tradição e a beleza do seu Natal. Por aqui, já é difícil encontrar alguma empresa que se dedique às bolas de Natal. Por conta do custo-benefício, além das tradicionais árvores, a produção se concentra nos típicos festões, arranjos volumosos utilizados no acabamento das decorações festivas. Fabricados em tamanhos e cores variados, são itens que cabem no bolso de qualquer cliente. Além da árvore, que é onde a gente tem mais concorrência, onde a gente tem um nicho de mercado muito bom são os festões. Festões em tiras de 5 metros, em 2 metros, com uma variedade de tamanhos e cores, formando uma grade muito boa e de muito boa aceitação. Ele tem uma tira de 5 metros de festão, pequeno, metalóide, cheio dos mais antigos que existem. Você vai pagar uns 50 uma tira. Agora você tem uns festões mais cheios, mais grossos, mais PVC, você vai pagar R$50 uma tira. Então a gama é... Por isso que se faz uma família. Você tem preço para todos o tipo de loja, para todo tipo de consumidor. Você faz um mais tradicional, que é bem baratinho, vai crescendo o festão, vai crescendo a variedade, vai crescendo o peso do festão e vai crescendo o preço. A produção é bem menos artesanal do que a de um pinheiro completo, mas o produto também é feito a partir do plástico PVC. Tudo começa com o corte dos rolos na largura desejada. Para acompanhar o processo, é necessário uma equipe de funcionários atenta a cada detalhe. E o time é grande. São 8 máquinas supervisionadas 16 horas por dia. Uma coisa que eu costumo ressaltar aqui é o companheirismo e a amizade. Porque um depende do outro. Se lá no começo da esteira o rapaz ele não conseguir fazer o serviço, ele me atrasa todo o processo, que vai morrer, ele não vai conseguir fazer o material e é tipo um efeito dominó. Se um não conseguir desempenhar, o outro vai ficar parado. Isso aqui não pode. No artigo de Natal ninguém pode ficar parado nessa época, que é muita correria. A demanda nossa hoje, graças a Deus, é muito grande. Então tem que funcionar como uma máquina, como uma engrenagem mesmo. Todos os itens fabricados se baseiam no feedback dos clientes. Antes de iniciar a produção em janeiro, é feito um balanço dos produtos mais vendidos no ano anterior para entender o que funcionou e o que não teve muito sucesso. A partir daí, as linhas de produção começam a fazer algumas peças que vão garantir a manutenção financeira da fábrica nos primeiros meses do ano. Para testar as novas tendências e criações, existe uma feira anual especializada no segmento que ajuda na tomada de decisões. A Natal Show acontece em São Paulo, sempre no primeiro semestre, e reúne dezenas de empresas especializadas no ramo. Eu seguro para fazer o lançamento de vendas a partir da feira. Os representantes vêm das suas cidades, vêm para a feira e lá a gente dá o start. E por quê? Tem concorrência? Está cheio de importadores. Você vai ver a maior parte da feira, como é no Brasil, é o reflexo do Brasil, você vê 2, 3 fabricantes, 4 no máximo. O resto é importadores, mas atrai clientes do Brasil todo também e de fora. Porque o cliente vem para cá e ele vai checar todos os estantes, ou a maioria dos estantes, faz a sua escolha e começa as vendas do ano. A feira é significativa. Em 2017, o relacionamento com os clientes iniciado na feira garantiu um crescimento de 5% nas vendas da empresa. Para 2018, as projeções são de fechar o ano com 10% de alta, um movimento impulsionado pela retomada da curva positiva da economia. Manter esse crescimento sustentável e as expectativas de todos na empresa alinhadas é um desafio diário. Para os gestores, fica o exercício de estimular as equipes e trabalhar para que elas compreendam as peculiaridades desse mercado. Enfeite de Natal é como se fosse uma agricultura. Você tem que arar o terreno, gradear o terreno, sementear, fazer tudo para colher agora. Então, quando você colhe a produção agora, chega dezembro, janeiro, o que você fez? Você vendeu a colheita, você está com um bom capital na mão. Só que esse capital, não vai entrar mais nada de capital e você tem que gerir janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A esse dinheiro você tem que administrar muito bem.
Se eu começar a fazer besteira, chegar em janeiro e falar, nossa, estou com bom dinheiro, vou trocar de carro, vou comprar um apartamento, vou comprar uma casa na praia, chegou em maio, você morre na praia. Então você tem que fazer essa administração. Essa administração financeira é um tipo de uma engenharia. Você vai fazendo aplicações mensais para serem resgatadas lá na frente. Todo esse trabalho e cada um desses enfeites são essenciais para garantir o encantamento típico da época. Em tempos tecnológicos, nos quais as tradições têm perdido valor, é curioso ver como os itens seguem despertando paixões através dos anos. Deve ser mesmo a mágica do Natal. Realmente é preciso muito planejamento e empenho para produzir tantos itens e atender à grande demanda. Na fábrica, cada profissional fica responsável por uma etapa muito importante e o resultado é um belo trabalho. Vamos ver mais algumas notícias curiosas no nosso quadro Giro no Mundo. Acompanhe comigo. Corte preciso. Uma máquina portátil de corte tem um sistema de sensores que triangula sua própria posição. Depois de definir a área em que vai trabalhar, o aparelho garante cortes precisos e possui rodas que permitem que se mova diretamente sobre o material que está cortando. Suas rodas são projetadas para garantir que a poeira e detritos não afetem a precisão do corte. Novamente, a tecnologia garantindo um acabamento de primeira em certas aplicações. Você pode usar para grandes eventos que sempre têm arremates finais e que necessitam de uma precisão muito grande. Excelente invenção. Saída de emergência. Um tubo de escape foi desenvolvido para ser instalado perto de uma saída especial em um piso superior ou telhado de um edifício. O objetivo é salvar vidas em casos de incêndio, terrorismo ou até acidente de trabalho. A invenção promete diminuir perda de vidas causadas por falta de uma saída de emergência disponível. Basta que as pessoas entrem no tubo e deslizem até o nível mais baixo. Essas invenções que salvam vidas e oferecem soluções inteligentes são sempre muito bem-vindas. O fato é que há muita construção antiga, casas de shows, lugares de baladas que não têm muita segurança. Todos devem se lembrar de tragédias que poderiam ter sido evitadas, se alternativas como essas estivessem disponíveis. E agora estão. Sacola sustentável. Para evitar que as sacolas continuem poluindo as praias e ruas das cidades, um jovem biólogo da Indonésia desenvolveu embalagens feitas com mandioca. Elas podem ser dissolvidas na água, além de serem grandes aliadas do meio ambiente. As sacolas são 100% comestíveis. Olha que ideia legal! Além de guardar os produtos para a gente carregar, pode ajudar no combate à fome e é uma ótima alternativa para o meio ambiente também. Controle de asma. O Wing é um sensor de smartphone para gerenciar asma e outras condições respiratórias. Ele mede a velocidade mais rápida e o volume máximo que uma pessoa pode expirar em um segundo. Os resultados são exibidos na tela do smartphone com um sistema de zona de semáforo. Se o usuário cai na zona amarela, é notificado de um ataque próximo. Muitas doenças respiratórias atingem as pessoas nas grandes cidades. Mas com esse sensor vai ficar mais fácil medir as condições respiratórias, ainda mais recebendo todas as informações na tela do celular. Por hoje é só. O Foco em Gestão está ficando por aqui, mas você sempre pode rever nosso conteúdo no YouTube. Aguardo o seu comentário, dúvida ou sugestões em nossas redes sociais. E semana que vem estamos de volta, aqui na Record News e Record Internacional.
trazendo o melhor do universo corporativo para a sua casa. Até lá!